Fala galera do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do Retro Joabas e mais uma resenha, mais um review de Kamen Rider Black. Hoje a gente vai fazer o review dos episódios número 7 e número 8, a regeneração de Battle Hopper e o poema do demônio. Depois da nossa vinheta aqui no Retro Joabas. É isso aí, pessoal, então o review de hoje, né, lembrando que toda semana, toda segunda-feira a gente tem review de 2 episódios do Black Kamen Rider, como se a série estivesse sendo exibida pela Bandeirantes ou pelo Mundo Animado. A gente sabe que saiu do ar, não tem mais Tokusatsu na TV aberta, mas a gente tá resenhando aqui o Kamen Rider Black para curiosidade de vocês, para vocês correrem atrás e conseguirem assistir. Muita gente me pergunta, pô Joabas, aonde que você está assistindo? Galera, YouTube. YouTube tem tudo, eu tô assistindo no YouTube mesmo. Então, e fora que, pô pessoal, tem uns fansubs, né? Todo mundo tá careca de saber como é que se assiste, não só Tokusatsu, mas como anime aqui no Brasil, né? Então, né, vamos fazer aí o que todo mundo faz aí, assistir essas séries aí. A gente não vai parar de assistir por causa que não tá passando na TV aberta, e a gente não vai parar de resenhar por causa disso. E muita gente aí no Facebook, principalmente, a gente está acompanhando que tá assistindo Black, independentemente de não estar passando na TV aberta ou não. Então aproveite, pessoal, assista, não deixe de ver esse grande Kamen Rider que era para ter sido responsável na época para ser um reboot da franquia, e para mim é um dos melhores tokusatsu que já foram lançados aí, que eu já assisti. Então, sem mais delongas, episódio número 7, a regeneração de Battle Hopper. Aqui a gente vai ter o nosso Kamen Rider, o nosso Samu Minami, lutando contra o monstro mutante Rhino, que é um rinoceronte. E o plot twist aí do episódio é a participação de uma gangue, bem nos moldes de gangues americanas aí, e o Battle Hopper, para defender o Isamu, ele acaba sendo ferido, pessoal. Será que ele vai deixar de existir o Battle Hopper nesse episódio? O episódio começa com a Kyoki e a Satie sendo atacados por uma gangue, por essa gangue. No episódio eles se chamam como rebeldes, né? Adolescentes, jovens rebeldes que acabam fazendo arruaça, pichar muro, fazer tudo que uma gangue normalmente faz. Ou uma gangue aqui brasileira, uma gangue urbana, ou uma gangue americana, principalmente de filmes dos anos 80. Essa gangue ataca a Kyoki e a Satie, eles querem colocar elas a qualquer custo dentro de um carro para levar elas para tomar um sol, para tomar uma praia. O Morita, que é um jovem que acaba aparecendo, um jovem meio descontrolado, meio afetado aí mentalmente, meio nervosinho, ele acaba auxiliando ali para salvar as meninas. Ele acaba enfrentando todos os caras, são os 4, 5 caras da gangue, e aí logo em seguida o Isamu, ele acaba chegando, de moto, e acaba ali ajudando ali para resolver a situação. Só que esse cara, ele é bem afetado, ele diz que ele começa a gritar, falar que esse tipo de gente tem que ser exterminada, tem que acabar com esse tipo de gente, falando em relação à gangue. O Isamu, ele fica meio desconfiado, acha o cara meio estranho, e quando ele corre para ir embora, ele deixa cair um documento dele, o Morita. O Isamu, ele vai entregar esse documento na casa do Morita, lá onde vive a irmã do Morita. Ela acaba dizendo que ele não está no momento e acaba contando a história deles, né? Que ele é meio revoltado desse jeito porque ele teve a perca do pai dele, que acabou morrendo por causa de uma briga, por causa de uma fila, parece que dentro de um banco.
ele foi atacado e parece que caiu e bateu a cabeça e morreu. Coisas que a gente não vê diferente hoje em dia na nossa sociedade brasileira. A falta de paciência, a ignorância e às vezes as pessoas fazendo coisas por impulso, até machucando e matando o próximo, não é muito diferente do que acontece hoje em tempos de loucura coletiva social. E eles contam que a mãe deles ela acabou morrendo num atropelamento quando ela foi atravessar uma grande avenida lá da cidade. Ela acabou morrendo atropelada por uma gangue. Então por isso que ele tem essa certa revolta com gangues urbanas, aí, com rebeldes. Nesse mesmo momento o Morita ele foi abordado e ele está numa mansão recebendo uma proposta do Gorgon. Ele e mais outros 2 jovens, o Nakayama e o Naoyama, para eles fazerem parte de um grupo, servirem a Gorgon, e eles poderem fazer parte de um grupo que vai acabar com esse tipo de gente dentro da sociedade, esses rebeldes, essas gangues urbanas, e poder entregar um mundo de paraíso aqui dentro da Terra. Eles até passam por uma ilusão de passar por uma porta, ver um jardim lindo com crianças dançando, brincando todas de branco. Parece até o mundo do Edin lá que aparece no Jaspion, sabe? Todo florido e tal. O Morita ele acaba caindo na ideia. Eles tomam uma bebida que está alterada, que chama-se vinho Battler, se eu não me engano, uma coisa desse tipo. E eles acabam aceitando e acabam começando a ser controlados pelo Gorgon. O Morita e esses outros 2 jovens. E qual que é o plano do Gorgon, depois que eles conseguiram controlar esses jovens com o vinho Butler, né? A criação de exterminadores, utilizar esses jovens para utilizar o ódio do próprio ser humano para destruir a sociedade, o próprio ser humano mesmo, utilizando esses exterminadores. E aí eles começam a atacar as gangues da cidade, uma atrás da outra. E o Isamu, ele acaba indo investigar todos esses acontecimentos, né? Porque sai uma notícia no jornal da morte daquela primeira gangue no início do episódio que atacou a Kyoko e a Satie. Porque num determinado momento do episódio mostra esses exterminadores onde o Morita faz parte, atacando uma dessas gangues, mas eles não matam os caras. Mas quem mata é o monstro do dia, que é o Rhino. E o Isamu começa a desconfiar da situação e começa a investigar. Encontra os exterminadores atacando um outro cara de repente que pode fazer parte de uma gangue, alguma coisa do tipo. E ele começa a perseguir eles. Perseguindo eles, ele acaba entrando num estacionamento gigante, pessoal, e sinistrão. Parece estacionamentos assim de filme de terror, parecido com aquele estacionamento do P2. Assistiram aquele filme de terror chamado P2? Enfim, eles entram lá, ele entra no estacionamento, ele tem o primeiro ataque, o primeiro embate com o Rhino. Ele acaba sendo atacado pelos exterminadores. O Morita, ele, numa discussão com o Isamu, ele acaba dizendo que não foram eles que mataram essas gangues. E aí no momento o Isamu ele é abordado ali, saindo de uma parede, explodindo o Rhino. Eles acabam tendo a primeira luta. E nessa luta tem um dado momento que a Battlohopper ela tenta defender o Black Kamen Rider para ele não ser morto. E ela acaba sendo atacada pelos chifres do Rhino e leva vários ferimentos. Pessoal, ferimentos. A Battlohopper, além de uma moto, ela é também um ser vivo. Por isso que ela tem toda essa ligação neural com o Kamen Rider Black, né? E num segundo momento ela é atacada de novo e ela é mais ferida ainda. O Rhino desfere um golpe num pilar, ele derruba um monte de escombros em cima do Isamu, do Black Kamen Rider. O Rhino foge, ele não morre, o Black, só que ele levanta dos escombros e a Battlohopper está totalmente ferida. E aí corta para a cena mais fantástica do episódio, pessoal, que é uma cena muito bonita de drama. O Isamu tá num galpão, vendo a Battlohopper toda ferida, cheia de buracos,
de ferimentos, ela deitada, ela jogada no chão e soltando muita fumaça, como se ela estivesse prestes a morrer, como um ser vivo mesmo. E ele fica indagando por que ela defendeu ele, mas ele fica agradecendo, porque naquele momento ele poderia estar morto. E aí ela começa a passar por um processo de regeneração. Por isso o nome do episódio, a regeneração de Battlehopper. E aí o Isamu acaba descobrindo que ela tem poderes de se regenerar. E o processo de regeneração do episódio ele é muito bonito, pessoal. E o Isamu ali prestes a cair em lágrimas. Depois que ele vê a moto inteirinha, ele fica super feliz e a moto se comunica com ele. Ela olha pra ele, ela pisca os faróis pra ele. Ele abraça ali a cabeça da Battlehopper e você vê a ligação afetiva que ele tem com a moto. Isso é muito importante porque normalmente um cara que é amante de motos, um cara que ele é motoqueiro, ele tem esse relacionamento estreito ali com a máquina que ele conduz, né, no caso com a moto. Para quem é fã de motociclismo, né, entende do que eu estou falando. O Battlehopper, ele acaba se regenerando. A gente vê essa magia que ele tem em torno dele, né, de a gente entender que ele é uma máquina de alta capacidade ali, de alta tecnologia dos Gorgons, mas ele é também um ser vivo. Corta pro episódio pro Morita, começando a indagar se era realmente legal ele estar ali com os Gorgons. Ele tenta fugir da mansão que serve como base ali dos Exterminadores. Ele acaba sendo atacado pelo Rhino. O Rhino detona o carro dele que ele fugiu, e antes desse carro explodir, o Isamu salva ele ali na cena. Salva ele ali, ele pede para que o Isamu salve os outros dois jovens, o Nayayama e o Nayayama, aliás, pô, esses nomes japoneses também são complicados, hein, pessoal? E o Nakayama. E aí vem uma voz do além do Gorgon pedindo para que o Black vá pro cais, para um determinado cais ali no Japão, para poder salvar os outros dois jovens, senão eles vão estar em perigo e eles vão fazer o que quiser. E ele corre ali pro cais de Nokomo, se eu não me engano. E aí ele tem a luta final contra o Rhino, que é fantástica, pessoal. Além da luta ser frenética, ser bem legal, o jogo de câmeras, a fotografia, a forma como é filmada essa cena no cais, os planos abertos de câmera são lindíssimos, pessoal. Eles pensaram realmente para que o Black tivesse essa pegada cinematográfica, que muitos dizem que é muito particular dos dois primeiros episódios, mas a gente vê em alguns outros episódios também essa pegada cinematográfica. O Black, ele enfrenta o Rhino numa luta muito legal, muito bacana. Ele acaba dando conta do Rhino, acaba destruindo inclusive o chifre principal lá do monstro, e aí ele acaba salvando o dia. E aí tem a corte para a cena final no hospital, tá os dois jovens, mais o Morita, mais a Kyoko também, que ela tava junto, e o Morita agradece por tudo que o Isamu fez ali e conseguiu salvar tanto ele como os outros dois amigos dele, que ele acabou fazendo depois de toda aquela loucura que era servir o Gorgon. E eles também agradecem, né, os outros dois jovens, e aí acaba o episódio do dia. Muito legal o episódio, nota 8 pro episódio, vocês vão se amarrar na regeneração de Battlehopper, a gente vendo toda a capacidade do Battlehopper, porque inclusive nessa luta final contra o Rhino, a Battlehopper é super importante, tanto é que ela aparece de novo para ajudar o Isamu sem o Isamu chamar ela. Ela aparece sozinha, cara. E ele utiliza ela inclusive para dar os golpes. E como que é legal quando o Black utiliza a moto para poder usar ela como uma extensão dele e dar golpes com a própria moto, cara. É muito bacana, sensacional, nota 8 nesse 7º episódio do Black Kamen Rider, a regeneração de Battlehopper. O próximo episódio, pessoal, é um dos outros episódios que tem aquele toque de terror
bem peculiar do Black Kamen Rider, que é o Poema do Demônio. O episódio número 8. A gente tem nesse episódio o monstro mutante Cigarra. E é um episódio, como eu disse pra vocês, com um toquezinho de terror que só o Kamen Rider Black consegue fazer. Nesse episódio, o plot twist, a gente vai ver um relacionamento de uma musicista, a Yuri, com um garotinho que está passando por um tratamento médico, que é o Ideo. E a gente vê também o Gorgon com um plano para poder utilizar a música para transformá-la fazendo uma distorção, transformar ela numa onda sonora maléfica para atacar a sociedade e os humanos. Esse é o plot twist aí do episódio. A gente tem o começo do episódio num foco, num prédio, onde está acontecendo um teste, né, de música. E a gente descobre o quê? Que nesse episódio o Gorgon ele vai tentar utilizar ali certos jovens para poder fazer com que a música se transforme numa arma contra a sociedade. Então a gente vê uma jovem fazendo um teste com um violino, né, para 2 integrantes do Gorgon, que não são revelados quem são, qual posição na sociedade que eles têm, e durante todo o episódio não é revelado. Isso é o grande barato também desse episódio, de a gente não saber quem são aqueles 2 que estão a serviço do Gorgon, que é um casal, né? E essa menina fazendo o teste, em um determinado momento eles revelam que ela vai fazer um teste agora de forma diferente, e que agora que ela vai tocar para um demônio. E eles contam uma história lá que um músico muito famoso do século XVII, o Giuseppe Tartin, se eu não me engano, ou Taranti, ele, para poder chegar e alcançar o sucesso e alcançar certas composições que ele nunca tinha feito, que ele tinha vendido a sua alma pro diabo, pro demônio, e que ela ia tocar para esse demônio e fazer a mesma coisa. Ela acaba entrando em pavor, como se ela tivesse perdido ali o tino de ela conseguir fazer o teste de forma satisfatória, e ela acaba sendo atacada por esse demônio. A cena, cara, é sensacional do ataque, assim, né? Porque ela é atacada pelo monstro, ela cai dura, morta no chão, cai a partitura ali da música que ela estava tocando e já corta pro nome do episódio. Essa cena é bem sinistra. E a gente descobre, né, que eles vão utilizar esse monstro, esse demônio, para usar os jovens musicistas para controlar as ondas sonoras, isso o Gorgon, né, o plano do Gorgon. E utilizar um monstro, que é uma cigarra, que é a cigarra, né, o monstro mutante, para poder fazer essa mutação da música nessas ondas sonoras maléficas para poder atacar ali a sociedade japonesa. A cigarra acaba atacando a jovem, e o Isamu depois corta para uma cena algum tempo depois do Isamu ali transitando ali pelo Japão, e acaba conhecendo a Yuri numa praça. A Yuri também é uma musicista e ela tá tocando, e ela explica que ela toca ali naquela região, naquela praça, para poder incentivar um garotinho que está passando por um tratamento médico, que é o Ideo. E para ele agradecer a ela, ele joga bilhetinhos em forma de aviãozinho da janela lá do hospital para ela na praça. É incrível que o moleque tem uma mira, viu? Porque ele joga o aviãozinho de uma forma que ele cai quase que certinho no pezinho dela. E é muito longe, pessoal, mas coisas de série aí, né? E o Ideo, ele é seu único fã que a Yuri tem, né? E aí o que acontece? Ela vai para um teste para ela conseguir ganhar uma bolsa para estudar o violino na Europa. Ela não passa nesse teste, ela fica muito triste porque foi uma filha de um grande empresário que passou. O Isamu até tenta animar ela, né? Tenta consolar ela, mas ela fica muito triste, nervosa até com o Isamu, e corre, ela foge e vai chorar isolada numa outra parte da praça. E aí ela é abordada pelaquela mulher que trabalha com o Gorgon, que aparece no começo do episódio, e ela atiça a mente da Yuri, falando que ela tinha todo o talento, mas que a filhinha de papai que passou
a filha do empresário, ela passou porque ela queria ter o gostinho de passar pelo teste. Porque como ela tinha muita grana, era de família bastarda, que ela tinha condição de estudar a qualquer momento na Europa. Mas ela quis humilhá-la, ela e Yuri, passando no teste na frente dela. E aí ela atiça a Yuri dizendo, você não sente raiva disso? E ela acaba indo pro Gorgon, e o monstro e o Gorgon acaba instalando uma tiara nela aqui, que tem um controle neural. Então o monstro acaba conseguindo controlá-la para ela tocar, e esse controle acaba gerando na música as ondas sonoras que acabam atacando ali a sociedade, as pessoas. E se o Kamen Rider Black atacar o monstro, se ele bater, se ele começar a lutar contra esse monstro cigarra, acaba a Yuri sentindo também as dores de cada golpe que o Black acaba dando nele. É isso que acontece. A cidade começa a ser atacada pelas ondas sonoras. O Isamu tá em passagem pela cidade, ele acaba sendo atacado também pelas ondas. Ele vê a Yuri tocando lá em cima, ele corre atrás da Yuri para poder segui-la, e quando muito menos dentro de uma floresta, de uma mata, ele é atacado pelo cigarra. E na luta ele percebe que enquanto a Yuri está tocando, se ele dá um golpe no cigarra, no monstro, ele acaba afetando ela, machucando ela automaticamente. E ele acaba até inclusive não finalizando o monstro. O Hideo vê que a Yuri está mudada. A Yuri não toca naquele dia, no dia seguinte, pro Hideo. Ela também meio que na dúvida, meio perturbada do que ela tá fazendo. Ela foge, ela corre. E o Hideo, o garotinho, ele foge do hospital. Aí eu me pergunto, como que um garotinho consegue fugir de um hospital sem ser notado, mano? É só história mesmo, roteiro de história de ficção mesmo pra essas coisas. A Kyoko e a Satie acabam avisando pro Isamu que o Hideo fugiu, que o Hideo sumiu. O Isamu começa a correr atrás na cidade para tentar localizá-lo. Ele localiza o Hideo e o Hideo fala que a Yuri tá mudada, que ela não é mais a mesma e que ela tava dentro de uma mansão lá. E que aí o Isamu jura pra ele, olha, eu vou salvá-la, mas eu preciso que você fique aqui. E ele entra nesse local e é sinistrão, pessoal. Um local super sinistro. E quando ele entra numa determinada sala, ele acaba descobrindo que aquele casal dos Gorgons estão lá dentro de um estúdio com outras jovens junto com a Yuri, formando ali uma orquestra sinfônica da cigarra para poder tocar esse poema do demônio, entregar essa música maldita, vamos dizer assim, por Gorgon, e o Gorgon conseguir fazer um ataque geral ali à sociedade japonesa. É lógico que o Isamu, em algum momento, até inclusive indagando ali com a Yuri, dizendo que o Hideo precisa dela e que ela tocava música mesmo por amor e para ajudar ali as pessoas, tanto que foi assim que ela fez amizade com o garotinho, com o Hideo. Ela acaba entrando ali em conflito, né, com ela mesma. A Yuri acaba entrando em conflito com ela mesma e o Black consegue ali tentar acabar com aquele plano todo. Aí o monstro cigarra, ele sai de dentro daquelas salas de isolamento que normalmente os produtores estão ali gravando ali uma música, ataca ali, quebra a vida e começa a atacar o Black, É sinistrão. Lógico que aí eles saem ali por fora daquela mansão, o Black se transforma e começa a atacá-lo. Só que aí ele sabe, poxa, eu não vou conseguir atacar ele com a minha plenitude dos poderes, porque se eu fizer isso se eu destruir o monstro, eu vou matar a Yuri e as outras jovens. E esse monstro cigarra, ele tem uma espécie de uma agulha aqui na boca dele, que ele ataca ali o Black e começa a matar o Black. O Black no chão, ele com uma agulha gigante, ali drenando a energia do Black, e o Black percebe que em um dos ataques de controle do monstro, quando ele soltou um raio que ele fez as jovens voltarem a tocar e gerar aquela onda sinistra musical, esse raio veio de um terceiro olho, aí ele mata a charada, eu vou atacar aqui esse terceiro olho do monstro e vou tentar tirar as meninas do controle neural do cigarro, e é isso que ele faz. Ele ataca e acaba conseguindo libertar as meninas do controle neural,
a tiara delas aqui explode, e aí ele vai pra cima do Cigarra e finaliza o Cigarra de vez, meu. Muito louco o episódio, muito legal. Os dois ali a serviço do Gorgon, o casal foge, passa o episódio inteiro, a gente não sabe quem eles são, o que eles têm de posição na sociedade, eles vazam, eles fogem, e aí corta pro final do episódio, a Yuri foi no hospital tocar pro Hideo de novo, o Hideo não estava, ela fica muito triste porque ela fica com o sentimento de ter perdido o único fã que ela tinha, mas o Hideo tinha feito um juramento que quando ele ficasse sarado do Dodói, quando ele ficasse bom da doença dele, ele ia de encontro com a Yuri. E foi isso que ele fez. Aparece ele correndo, chamando ela de tia e fazendo uma surpresa. Encontrando com ela, abraçando ela e agradecendo pelo que ela fez. O episódio termina de forma linda, pessoal. E aí eu dou também nota 8 para esse super episódio que tem um quê de terror, mas ele também é sensacional. O poema do demônio, o episódio número 8. Galera, já assistiram esses dois episódios? O que vocês acharam? Gostam mais da regeneração do Battle Hopper? Gostam mais aí do poema do demônio e esse controle que a Yuri sofre dentro do episódio? Deixem aí os seus comentários pra gente. Compartilhem para os seus amigos, assinem nosso canal, principalmente quem é novo aqui, para poder curtir os nossos novos lançamentos e os nossos vídeos antigos. Assinem o nosso canal, ring the bell aí e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, @retrojoabas, TikTok, retrojoabas_tokusatsu. Um abraço a todos aí, a gente se vê semana que vem no próximo review, episódio número 9 e número 10, hein? Até a próxima!